você é, eu não sei onde você está, eu não sei nem que horas são. Esse é o Contrabando Podcast. Eu sou o Baderna James, mas nesse podcast eu prefiro ser chamado de bruxo, porque como os meus chegados lá da minha terrinha natal me conhecem, algumas pessoas também me conhecem por Vertov, enfim, vários nomes que a minha mãe não me deu. Eu atualmente sou editor de livros e livreiro, mas eu penso que nenhuma dessas coisas me define, assim, porque eu faço um monte de coisa. Gosto de cozinhar, gosto de fazer pão, eu curto umas eletrônicas, eu gosto muito de andar de bicicleta, porém não tenho feito isso atualmente. Eu gosto de ouvir black metal, thrash metal e uns indie pop dos anos 2000. Como você pode ver, eu tô gravando aqui na sala da minha casa, onde eu divido a moradia com a companheira, com a criança e 2 gatinhos, a Schmitz e a Shampoo. E você pode ouvir aí no fundo que tem carro passando, moto passando, buzina, passarinhos, cachorros. E eu não tenho a menor pretensão de gravar um podcast profissional num estúdio, nem nada disso. Por sinal, essa é uma coisa que vou acabar passando um monte no podcast, que é uma crítica, um questionamento sobre a técnica e a tecnologia. Porque o contrabando é justamente isso, assim, né? Esse subterfúgio para fazer as coisas de uma outra forma, né? Não necessariamente uma forma institucional ou legal, independente do que a compreensão jurídica de cada pessoa, né? O jurídico, aquilo que é feito pelo judiciário e não pela justiça, né? Porque eu acredito que a justiça é social. Para falar sobre tecnologia, então, e apresentar o contrabando, nesse primeiro episódio eu vou dividir em 3 pequenos blocos. O primeiro é me apresentando um pouco mais, assim, eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo é porque me conhecem de algum modo, né? Ou me conhecem ou sabem quem eu sou. Então, sei lá, talvez eu vou me apresentar um pouco. Depois vou falar sobre a ideia do podcast, do Contrabando. E por fim, eu vou falar sobre a internet e o que ela representa, principalmente para mim, assim, que estou há bastante tempo nesse rolê aí. Eu estou seguindo um roteirinho que eu escrevi ontem à noite, gravei uma pista de referência, tomei anotações e agora estou gravando de novo, né? Eu não consigo pensar uma outra forma de se fazer isso, assim. Vamos botar uma musiquinha aqui e depois eu já entro para me apresentar. Bom, agora que você já ouviu aí o Renato Godard, Canção para Embalar Marujos, esse disco é maravilhoso, eu gosto muito dele. Impressionante, assim, gosto quando ele imita Tom Waits também. Vamos lá, nesse primeiro bloco então eu vou me apresentar. Tenho certeza que muita gente me conhece aí de vários rolês. Eu tenho um apego muito grande à cidade onde eu nasci, os brothers de lá, apesar de ter uma relação de amor e ódio com a cidade, assim, que é Cachoeira do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. E eu vou falar muito sobre algumas coisas que aconteceram lá, e sobre a Casa Pirata também, que foi um espaço, mas isso eu vou falar no segundo bloco. Bom, eu sou editor de livros, livreiro. Eu estudei música um tempo e desisti porque eu achei que para poder ser um músico de verdade eu teria que estudar muitas horas e me dedicar muito. Quando eu era bem adolescentinho, assim, que eu ia no Conservatório de Música Palestrina e depois na Prediger, numa escola de música lá em Porto Alegre, eu ficava, sei lá, 4 horas por dia tocando guitarra, achando que eu ia ser o próximo Andreas Kisser, assim, mas de fato não é pra mim, assim, não rolou. Então eu desisti da música, enfim, trampei bastante com internet, assim, né? Desde criança eu tive relações com os computadores, né? Meu pai trabalhava num banco e aí a gente ia lá, né, bagunçar no banco. Tinha aqueles computadores Scopus, era tudo bem integrado, assim, o CPU com o monitor de tubo e tal. Era bem louco.
também lembro do CP400 Color, do CP500, CP700. A gente, bem criança, assim, a gente fez um curso, meu irmão e eu, de Lotus 1, 2, 3, QBasic, essas coisas. Não sei quem lembra disso, né? Pré-jurássico. Sei lá, eu tinha tudo pra virar programador, porque o meu irmão já tava nessa aí de programação e tal. Ele é 2 anos mais velho que eu. Mas aí, sei lá, eu decidi aprender a fazer sites, porque eu queria muito fazer uma revista cultural, sabe? Tipo a revista Bravo, que nem existe mais. Só que eu descobri um dilema terrível, que na minha cidade não tinha cultura, cara. Na minha cidade não acontecia nada assim, sabe? Tipo, sei lá, tinha um cinema bem, assim, antigo. E não tinha teatro, exceto teatro amador, e na época nem uma casa de cultura tinha, assim. A casa de cultura foi surgir alguns anos depois, e aí é aquela casa de cultura das senhoras que vão tomar chá, assim, né, que tem uma ideia de cultura que não é a ideia de cultura que eu compartilho, por exemplo, né. Eu acho que cultura é algo apropriativo das pessoas e dos seus lugares, né? Então eu resolvi criar uma revista eletrônica. Na época, né, sei lá, eu não lembro que idade eu tinha, mas eu era bem jovem. E aí eu criei uma revista eletrônica chamada... Ó a moto passando. A risada, deu até um grau aí na frente. Eu criei uma revista chamada Caravana com K, caravana.doida.net. E aí era um fanzine eletrônico, assim, né? Porque eu já recebi e trocava fanzines com as pessoas por cartinha. E aí fiz esse fanzine eletrônico que misturava coisas assim, tipo... entrevista com pesquisadoras do museu da cidade. Começa que a cidade não tem museólogo, né? É as professora lá, professora de história, que por amizade se tornam tia do museu ali, né? Lógico que muitas delas se especializaram, enfim, mas não tem museólogo de qualquer forma, né? Mas aí eu ia lá, entrevistava elas, assim, falava das exposições que estavam rolando, né, no museu, pegava umas poesias egotrip das minhas amizades, uma fotografia, umas colunas de música e tal. Até foi motivo de piada de alguns mané lá da minha cidade, por aí, olha lá, ó, caravana.doida, hahaha. Os caras que nunca subiram um domínio na vida e nunca fizeram um site ficavam me tirando, né, meu? Mas faz parte, né, cara? Bando de adolescente é sempre assim, né, cara? Depois dessa revista aí, né, como você pode imaginar, ela não teve uma vida muito longa, assim, né? E porque ela só teve um patrocinador, que era uma revistaria lá da cidade. E, sei lá, o cara nem me pagava, ele me pagava com trampo, assim, pra atualizar o site deles, que era bem tosco. Pra atualizar o site deles na internet, enfim. Mas já era um trampinho, né, cara? Aí depois eu criei um site chamado impossíveis.org. Esse foi todo programado em ASP pelo meu irmão. Ele programou em ASP me ensinando a programar, né? Então eu ficava ali aprendendo a sintaxe com ele, as regras de SQL, essa coisa toda. Então ele programou tudo e me ensinou ali, né, como programar. Na época era ASP que tinha, né, Active Server Pages. Era uma coisa assim com banco de dados, que é um arquivo, assim, né, tipo um Excel, esse era o banco de dados. E aí eu aprendi, e depois aprendi a fazer sites em Flash também, porque tava super na moda. E aí eu juntei essas duas coisas, sabe, o ASP com o Flash. E aí consegui trampos de verdade daí em agência de web, agência de publicidade, pá, porque na época pouquíssima gente sabia tanto trabalhar com Flash quanto trabalhar com ASP, assim, de uma forma mais criativa, e eu consegui juntar os dois, né? Então, sei lá, fazia ali
bagulho em flash ali, mas com os dados que eram exibidos vinham de um banco de dados, né? Pá! Tá louco, né, cara? Aquilo ali... Enfim... Aí eu fui morar em Porto Alegre, né? Saí de Cachoeira, fui trabalhar aí nessas paradas. E aí sim, cara, aí em Porto Alegre tinha cinema de graça, tinha teatro, exposição, Bienal, enfim, Bienal do Mercosul, que eu adorava. Conheci um monte de gente massa, e é sobre um pouco essas pessoas assim que eu quero falar e trazer aqui no podcast, sabe? Porque a internet me possibilitou conhecer muita gente, e esses rolês aí culturais também, né? Agora, gravando aqui, eu lembrei que eu fui aí anos mais tarde já, né? Eu fui delegado para a Conferência Nacional da Cultura pelo Rio Grande do Sul, e era uma coisa assim, uma comédia, né? Porque a ideia era criar um sistema nacional de cultura com um fundo nacional de cultura para que as empresas financiassem a cultura através de renúncia fiscal, mas não com a Lei Rouanet, né? A Lei Rouanet seria só um pedacinho assim desse grande sistema, e teria fundos setoriais e tal. Uma obra incrível, assim, né? Daquele cara que prometeu fazer reforma agrária e não fez. E que tá vindo aí agora trazendo um ladrão de merenda junto com ele, né? E aí sim, então eu conheci um monte de gente, cara. E um monte de gente maluca que faz um monte de coisa pra se virar e viver. E são essas pessoas que eu quero trazer aqui. Bom, então você já me conhece, eu sou o Bruxo. As pessoas me chamam de Bruxo porque logo que eu voltei assim pra minha cidade, porque eu passei a adolescência lá com meu pai, um pedaço da adolescência lá com meu pai, e aí voltei pra casa e voltei todo malandro de Porto Alegre, né? Assim, falando assim e tal. E aí, meu bruxo, como é que tá, velho? E aí pronto, pegou, né, cara? Todo mundo me chamava de Bruxo. Aí mais tarde eu fazia um monte de parada assim no computador. E até essa é boa também, né? Eu fazia uns trampos com um cara lá de uma ONG, mó picareta, assim, tratante do inferno. E aí um dia ele ficou brabo comigo que eu não quis centralizar um texto pra ele, assim, porque eu dizia que texto centralizado é só poesia, né? E aí ele me demitiu, assim, tipo, o bicho nem me pagava direito e ele me demitiu. E aí ele foi lá na universidade da cidade, assim, e chegou lá no balcãozinho da secretaria, assim, muito discretamente, e perguntou assim: escuta, vocês conhecem alguém, assim, que trabalha bem com design gráfico, Photoshop, essas coisas e tal? Aí o cara que tava lá trabalhando olhou pra ele e disse: tu já conhece o Bruxo? Enfim, então é isso. Pros meus chegados, assim, a galera me conhece como Bruxo. É isso, eu vou voltar agora. A gente vai ouvir mais um Renato Godard. E aí eu volto pra falar sobre o podcast. Eu já bebi em mesas sóbrias, conversei com reis, já conheci em bares sujos tantas bocas que beijei, já inventei histórias, tantas vezes me arrisquei. Deus sabe que fiz o diabo pra me conhecer. Eu já perdi as contas dos lugares onde andei, dos amores impossíveis
das encrencas que arranjei. Já apostei nos dados e na vida que sonhei. Deus sabe que fiz o diabo pra me conhecer. Hoje sou somente um marinheiro que vive longe do mar. Um cão vadio e preguiçoso, sem vontade de brigar. Deus sabe que fiz o diabo pra me conhecer. Só Deus sabe que fiz o diabo pra me conhecer. Acordei em camas de mulheres que paguei. Honrei muitas promessas, de algumas me esquivei. Pra alguns já fui herói, pra outros fui ninguém. Deus sabe que fiz o diabo pra me conhecer. Hoje sou somente um marinheiro que vive longe do mar. Um cão vadio e preguiçoso, sem vontade de brigar. Deus sabe que fiz o diabo pra me conhecer. Só Deus sabe que fiz o diabo pra me conhecer. Só Deus sabe que fiz o diabo pra me conhecer. Então tá, voltando agora aí pra segunda parte do podcast. Voltamos aí pro som dos passarinhos. Depois que você ouviu o Renato Godard, a gente vai ficar aqui ao som dos passarinhos, dos carros passando e da cachorrada aqui de Ponta Grossa, Paraná. Eu sou viciado em viver no interior, é impressionante, assim. Eu morava em Cachoeira do Sul, depois fui pra Porto Alegre, Floripa, mas também morei em Santa Maria. Aí o carro. Morei em Santa Maria, depois morei em União da Vitória, que é aqui no Paraná, e aí vim parar aqui em Ponta Grossa. E com sinceridade mesmo, assim, eu tô louco pra ir embora já. E eu queria ir pra Pelotas ou pra Rio Grande, assim. Passar frio, né, cara? O gaúcho gosta de frio, assim, sabe? Então, se mandar lá pra onde que é frio mesmo, assim. Você tá ouvindo o Contrabando Podcast. Esse é o primeiro episódio. Eu sei que ainda vai ter uma série de problemas de formato, enfim. Mas eu achei que era importante eu gravar esse primeiro episódio sozinho, pra me apresentar, pra dizer o que eu espero com o podcast. E para dizer de onde ele vem, não tem ideia ainda direito para onde ele vai. O Contrabando tem esse nome porque lá em Cachoeira, uns amigos e eu
criamos uma casa lá, alugamos uma casa para morar e fazer atividade cultural, social, enfim, chamado Casa Pirata. E aí nessa Casa Pirata a gente subiu uma rádio livre, né? A Rádio Caruncho FM Livre de Cachoeira do Sul, 88.7, ponta esquerda do seu rádio. E era massa, assim, cara, era muito legal. E o Contrabando era um dos programas, assim, da grade da rádio, onde a gente, sei lá, tinha uns papos mais sérios, assim, para falar sobre agroecologia, os problemas da cidade, assim, trazendo pessoas. E talvez um pouco desse podcast vai, além da justa homenagem à Rádio Caruncho, também vai absorver um pouco desse espectro, assim, né, inclusive da técnica, assim, sabe, você já viu que eu falei umas palavras esquisitas aí, como Active Server Pages. Em vários momentos isso vai acontecer, é sempre de uma forma apropriativa, assim. A ideia é que a gente possa conversar com as amizades, assim, independente delas serem dessa cidade horrorosa que eu amo, mas também contar umas histórias, assim, né? Vocês viram que eu sempre tenho umas coisas meio loucas pra contar, umas paradas bizarras. Contrabando tem essa ideia, assim, né, de informação que vai e vem, né, que forma redes espontâneas, não institucionalizadas, baseadas nas trocas de conversas e contatos, né? São esses esconderijos e regiões ocultas onde as informações são carregadas e trocadas, né? Enquanto você tá aí dando um grau na louça aí, eu vou ficar aqui contando essas histórias e trocando informações com você, que de um jeito ou de outro são as pessoas que eu conheço na internet que me abastecem com várias informações e histórias, assim. Eu quero que vocês conheçam as pessoas que eu conheço. Essa galera aí que dá um duro danado pra sobreviver, fazendo todo tipo de pilantragem pra viver. Tipo, fazer livros. A ideia é não ter episódios muito longos. Eu reconheço que isso pode acontecer eventualmente. A ideia, como eu já falei antes, é não ser uma coisa profissional mesmo. Eu tô gravando aqui na sala de casa com o privilégio que eu tenho de ter um bom equipamento, assim, para garantir um áudio um pouquinho melhor. Mas esse áudio um pouquinho melhor pega o passarinho, pega o carro, pega a cachorrada do vizinho, enfim. Não sou um grande operador de áudio, assim, então não vou conseguir cortar no gate, todas essas coisas, assim, mas na medida do possível eu vou fazer. Essa questão da técnica, né, que é um mistério, assim, né. Muitas pessoas já se debruçaram sobre essa ideia da técnica e da tecnologia. Eu não preciso ficar aqui citando ninguém, nem falando sobre a obra de Heidegger, não sei o que. Eu acho que o fetiche da tecnologia é uma coisa horrorosa, assim, onde muitas pessoas acabam se deixando levar pelo fetiche mesmo da técnica e da tecnologia. E eu acho bem importante que a gente possa questionar isso de uma maneira muito profunda, e por isso eu decidi, nesse primeiro episódio, falar um pouquinho sobre a internet, que é um meio que nos aproxima e nos afasta algumas vezes também, mas é um meio que está fazendo com que eu possa estar falando do lado de cá com você que está aí dentro do busão, indo pro trampo, ou sei lá, deitado na cama esperando para dormir, se é que já não dormiu ainda, né? Então a gente vai ouvir a última música e voltar pro bloco final, onde eu quero falar sobre a internet e seus limites.
bola é do jogo, irmão. Quem vem com fome não quer esperar. Assim dizia meu amigo Jorge. Sábio se ajoelha também tem que rezar. Jorge era também Benedito ou Flávio, qualquer nome que pudesse aplicar. Vendia o Cristo, vendia bagulho e ouro, ou qualquer coisa que ocupasse um lugar. Com Jorge eu dei a minha primeira bola, foi a Jorge que tentei imitar. Black Jorge sabia das coisas todas, conhecia a malandragem de olhar. Jorge era de bem com a vida à toa, tinha charme e não podia esperar. Desde moleque vi Jorge fazer história, só não tinha tempo pra trabalhar. Não tinha nenhum tempo pra trabalhar. Outro dia eu encontrei um camarada das antigas que me disse que a casa caiu. Disse que Jorge provou aquela pedra do diabo e pipou tanto que a vida engoliu. Perdeu a fama, perdeu a vaidade, perdeu todo aquele charme, malandro vadio. Acabou numa miséria violenta, comprou arma e trocou tiro até que alguém lhe atingiu. Que pena, Jorge era malandro e não viu. Que pena, Jorge era malandro e não viu. Eu encontrei um camarada das antigas que me disse que a casa caiu. Disse que Jorge provou aquela pedra do diabo e pipou tanto que a vida engoliu. Perdeu a fama, perdeu a vaidade, perdeu todo aquele charme, malandro vadio. Acabou numa miséria violenta, comprou arma e trocou tiro até que alguém lhe atingiu. Que pena, Jorge era malandro e não viu. Que pena, Jorge era malandro e não viu. Que pena, Jorge era malandro, Jorge era malandro, Jorge era malandro e não viu. Bom, então a gente ouviu aí a última faixa aí do Renato Godard desse episódio. Eu gravei o meu primeiro podcast em 2003, cara. Eu saía na rua assim com um gravadorzinho de MP3, daqueles bem tosqueiros, assim. Saía entrevistando minhas amizades na rua, assim, de madrugada. O que você acha da cultura em Cachoeira do Sul? E do tipo, não tinha merda de cultura nenhuma, tá ligado? Tipo, o que tinha eram uns barzinhos que tocavam uns caras que se achavam o próprio Billy Idol, assim. Sei lá, sabe? Nada mais. O que tinha era gente bêbada e drogada na rua, isso sim, sabe? Mas a gente achava que isso era cultura, que isso era uma cena, sei lá eu o quê. Na moral, não tinha nada disso, não tinha nem cena, nem cultura. E agora, sei lá, 20 anos depois, eu acho que nem internet a gente tinha direito, tá ligado? E é sobre essa internet que eu quero falar, sabe? Porque eu comecei bem cedo, assim, eu lembro da primeira vez que eu usei a internet. A gente tinha computador em casa já, e tinha mais um outro vizinho na outra quadra que tinha computador também, e ele tinha internet, e aí a gente ia lá dar uma piruada, e aí depois a gente teve internet em casa também, e era dial-up, né, cara, assim, pelo telefone, né, aquela internet de escada com aquele barulhinho maravilhoso de modem. E era bem louco, né? 33 kbps, depois 56 kbps. E hoje as pessoas, elas nem lembram mais, assim, sabe? A primeira vez que usou a internet. Só uns caras velhos, assim, com 42 anos, que nem eu, assim, vão lembrar. Porque na maioria das vezes a internet é você conferir as notificações do celular. É você apertar um botão no notebook ali pra ligar a tela, porque hoje em dia a galera já nem mais desliga o computador, né? Só baixa a tampa assim e deu, já era. É lógico, né, que a gente tá falando de privilégios, assim, né? Eu reconheço os privilégios que me trouxeram até aqui
de ter acesso à internet, de ter acesso ao computador. Eu reconheço esses privilégios, mas eu preciso dizer que esses privilégios são um problema, porque a gente deveria já no século XXI já ter passado pela democratização dos meios de comunicação, pela democratização do acesso à internet, de ter se compreendido a internet como um bem universal, né? Assim como é a água, a energia elétrica, o saneamento básico, essas coisas deveriam compreender um pacote de direitos universalizados, assim como a internet também, né? Então, a internet poderia ser isso, cara. Mas por que ela não é? Por que tem um palhaço querendo fazer isso, que é o Elon Musk, tá ligado? Que é simplesmente um idiota com dinheiro, sabe? E mesmo assim o cara não vai conseguir fazer, sabe? Tipo, o Starlink do cara lá é um fracasso, meu, aquilo ali é uma comédia, assim. Mas esse cara é uma comédia. Eu não entendo por que as pessoas dão palco pro Elon Musk, assim, só porque ele tem dinheiro, um abobado que botou um carro poluindo o espaço, sabe? Então, a internet hoje, ela é um arremedo de internet, assim, sabe? Porque só quem consegue acessar a internet é quem tem dinheiro para pagar por ela, sabe? Aqui na cidade de Ponta Grossa, fibra ótica passa na frente da minha casa e eu decidi fazer um esforço e pegar uma internet massa, assim, da qual eu nunca sonhei acessar 100 mega de banda, sabe? Eu nunca imaginei na minha vida que isso fosse possível. E é muito curioso, assim, sabe? Porque você não tem ideia das coisas que a internet pode fazer quando eu tinha só lá a internet discada, assim, sabe? E ao mesmo tempo a gente tá produzindo muito pouco com o tanto de internet que a gente tem, sabe? As pessoas que têm o privilégio de ter a internet, elas parecem estar produzindo muito pouco e consumindo muito, né? A quantidade de dados assim trafegados é muito alta por causa de streaming e tal, e as pessoas estão ali consumindo, né? Sei lá, há 20 e poucos anos atrás a gente pensava que, com uma super internet a gente ia estar fazendo muito mais coisas do que editar a Wikipedia, sabe? A gente ia estar produzindo coisas incríveis. E na verdade tem gente que tem muito menos internet do que nós que tá produzindo muito mais, né? Então, será que a gente não precisa encontrar meios de equilibrar isso? As pessoas que produzem conteúdo em várias quebradas e recantos do mundo, elas poderiam, com mais internet, levar mais cultura de um lado para outro, produzir conhecimento, compartilhar saberes, um pouco daquela magia do recombo ali, né, das ideias de recombinação e tal, do início dos anos 2000. Eu queria ver isso mais presente hoje, assim, sabe? Mais colaboração, enfim. A gente vê agora uma coisa chamada, sei lá, internet das coisas. Bicho, será que não era pra gente estar falando da internet das pessoas, assim, sabe? Não, você vê os meios de comunicação, só se fala em internet das coisas 5G. Mas internet das coisas pra quem? Pros ricos, né? Porque é o rico que vai acender a lâmpada dele. Que grande coisa acender uma lâmpada de casa, sabe? Tá louco. Vai ter geladeira com internet. Vai poder fazer cirurgia à distância. Sim, claro. Às vezes nem água potável tem numa escola, tá ligado? E aí os caras querem fazer cirurgia à distância. Isso aí vai ser só pros ricos que podem pagar, sabe? Enquanto as outras pessoas, elas vão continuar sem ter acesso. Então vai continuar tendo gente sem acesso, ou com pouquíssimo acesso, ou com acesso de péssima qualidade, enquanto os ricos vão estar fazendo cirurgias online para aplicar botox. Isso não dá para ser assim, sabe?
A gente precisa falar sobre as questões de infraestrutura, sabe? Quem são os donos dos cabos submarinos? Quem são os donos da fibra ótica que passa na rua? Quem são os donos dos satélites? É isso que a gente precisa questionar, sabe? Porque será que não era melhor a gente trocar esse acesso caro, limitado, que só quem pode acessar é quem tem algum tipo de privilégio ou que dispensa, abre mão de alguns recursos financeiros familiares básicos para poder ter uma boa internet? Será que não seria melhor a gente trocar o Elon Musk e o Mark Zuckerberg por uma internet mais democrática, assim, sabe? Por cooperativa de internet dos vizinhos, em vez da porcaria da operadora que te atende, sabe? Será que a gente não poderia estar fazendo um pouquinho mais nesse sentido, incluir mais as pessoas? Eu imaginava que o futuro seria assim, sabe? Eu imaginava que as pessoas nos seus bairros poderiam cuidar disso, mas me parece que não, sabe? Porque só se vende facilidade e privilégios, e é sobre isso que a gente precisa fazer alguma coisa. Um pouco do que eu posso fazer é isso, é fazer um podcast pra gente falar sobre isso. Durante a pandemia, agora o pandemônio, a gente pôde ver muitas questões de internet, educação, de como o acesso à educação está extremamente dependente da tecnologia e do acesso à internet, né? Todo mundo aí já sabe dessas dificuldades, mas todo mundo sabe da solução também, né? A solução é a democratização do acesso à internet, porém, em momento algum a gente viu alguma coisa nesse sentido. Teve essa palhaçada desse leilão do 5G, dizendo que vão implementar a internet nas escolas, não sei o quê. Ninguém falou em prazo para a implementação dessa internet nas escolas. Ninguém falou que banda é essa que vai ser implementada, sabe? Ninguém sabe nada. É só um discurso da boca para fora, vazio, que não serve pra porcaria nenhuma, assim, sabe? Isso é igual a pedágio, que os caras dizem, não, vamos fazer investimentos na região, não sei o que. Balela, cara. Só otário pra acreditar nessas coisas. O contrabando, então, é um convite a essas pessoas que vivem da internet, vivem na internet, a questionar um pouco sobre quais são os limites, quais são as ideias e o que a gente pode encontrar de bons exemplos por aí, né? Enquanto algumas pessoas acessam a internet por um celularzinho ali, capenga, herdado de um parente que trocou de aparelho, a estação espacial internacional tem 600 mega de internet para fazer lives. Cara que estão lá no espaço, lá plantando feijãozinho numa espaçonave lá. Um beijo para você, pro Elon Musk e pro Mark Zuckerberg. Não, para eles não, só para você. E a gente se encontra então no próximo episódio. Eu não sei quando eu vou gravar, eu não sei quando vai sair, eu não sei absolutamente nada. Eu não sei nem quem é você, nem de onde você está, nem que horas são. Um beijo, um abraço, até mais.